Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, eu sou o Leonardo Melgarejo e começa agora o Estação Cidadania, uma produção do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. No programa de hoje, falamos sobre o Centro Cultural e conhecemos também outros aparelhos culturais da universidade com a nossa convidada, Cláudia Betcher. Cláudia é diretora do Departamento de Difusão Cultural e também coordenadora do Centro Cultural. Bom dia, Cláudia. Bem-vinda à Estação Cidadania. Então, para a gente começar, eu quero que tu diga como surgiu o Centro Cultural. Bom, então, bom dia a todos os ouvintes da rádio, obrigada pelo convite. E o Centro Cultural, ele foi entregue para a comunidade de Porto Alegre no ano passado, em outubro do ano passado. E é um equipamento cultural belíssimo, um projeto de restauro do patrimônio histórico da cidade de Porto Alegre, que merece parabéns à Secretaria do Patrimônio Histórico. É um prédio que realmente foi muito bem executado. E foi entregue para a arte e para a cultura. E isso é maravilhoso, né? A universidade pensar em um prédio inteiro que seja um espaço de interlocução com a comunidade através da arte e da cultura é muito importante. A universidade, ela tem tradição. O Departamento de Difusão Cultural foi criado nos anos 80, né? Então, esse departamento ele já foi criado com o objetivo de se relacionar com a cidade, com a universidade, através da difusão da arte e da cultura. E para isso, nós já temos alguns equipamentos culturais que já dialogavam, né? Que são... vou citar, né? Porque nós estamos aqui fazendo um pouco da propaganda da arte e da cultura, então Sim. É importante que a gente comunique aos ouvintes o que a universidade tem de equipamentos culturais e que elas podem visitar, que elas podem frequentar de forma livre, gratuita, sem nenhuma barreira. Então, nós temos a nossa Sala Redenção Cinema Universitário, que foi criado na gestão do professor Paglioli, mas que foi realmente efetivada como um projeto permanente na gestão do professor Ferraz. E esse equipamento, que é a nossa sala de cinema, ela funciona todos os dias, de segunda a sexta, às 16 e às 19 horas, com ciclos muito especiais. Alguns dialogando com algumas áreas do conhecimento da universidade, mas outros ciclos, eles têm como principal objetivo difundir a obra cinematográfica mesmo. Então, tem filmes clássicos, tem lançamentos. Então, a agenda do cinema é uma agenda muito intensa e muito variada, e que vocês podem encontrar no site da Difusão Cultural ou na agenda cultural que circula pela universidade, é uma agenda bimensal. Então, a Sala Redenção é um dos equipamentos. Outro equipamento que é destinado para as artes visuais, então as artes plásticas, é o segundo andar da reitoria. Tu chegando na reitoria, no prédio da administração central, tu já é recebido ali pela Galeria Maria Lúcia Catani. E ao lado da Galeria Maria Lúcia Catani, tu tem uma pequena amostra do acervo da universidade, que são as obras em reserva, obras em destaque, que é um pouquinho do acervo do Instituto de Artes, que está de forma permanente exposto no segundo andar da reitoria, no salão de festas. Então, tu tens a Galeria Maria Lúcia Catani, que normalmente são gravuras, é uma homenagem a uma professora do Instituto de Artes, uma gravurista muito importante na cidade, na cena brasileira, e a gente homenageou, então, dando o nome da galeria, de uma nova galeria, em novembro do ano passado. E o segundo andar tem a Salão de Festas e a Sala Fárium. E o Salão de Festas, para quem é antigo, lembra, por isso mesmo Salão de Festas, eram feitos bailes da reitoria. Os bailes onde muitos conseguiram namorados e que casaram naquele lugar. Então, hoje ele não é mais o lugar do baile, mas ele é o lugar da arte, continua sendo o lugar da arte. Então, o Salão de Festa tem o acervo ali da Pinacoteca de forma permanente. E a Sala Fárium são projetos temporários de artes visuais. Agora está com o Estúdio P, vai até o final do mês de abril, então, por favor, visitem, prestigiem. E é uma exposição maravilhosa. Então, esses já existem, né? Sim.
E agora temos o Centro Cultural. Aí o Centro Cultural, ele tem uma série de salas, ele tem 4 auditórios, né? Mas ele tem espaços que a gente está, de alguma forma, transformando salas de atividades multiuso em também espaços da arte. Então, ele também está se transformando em espaços expositivos. Então, agora vocês não vão poder ver, porque já aconteceu, mas em fevereiro nós abrimos a exposição, uma exposição em parceria com o SESC, que é a exposição da Beatriz Milhazes. A exposição da Beatriz Milhazes foi uma, foi a abertura do centro para artistas reconhecida nacionalmente. Então, para uma artista reconhecida nacionalmente, foi a primeira artista que o Centro Cultural recebeu de fora de Porto Alegre, né? E a Beatriz Milhazes trouxe ao Centro Cultural milhares de pessoas. Então, assim, a gente teve uma circulação muito grande de escolas, muito grande de pessoas da comunidade que estão vindo pela primeira vez na universidade para ver a exposição da Beatriz Milhazes. Então, a gente brinca que a Beatriz Milhazes criou algumas primeiras vezes. A primeira vez dela em Porto Alegre, a primeira vez dela na universidade e a primeira vez de muitas pessoas no Centro Cultural. Eu não sei se tu conheces como funciona o centro, então eu vou te falar um pouquinho assim da nossa dinâmica, sim, né? A gente lançou um edital no final do ano passado, um edital na realidade não seria a palavra não é ocupação, seria de uma participação nessa construção de projeto do Centro Cultural, né? Então, as pessoas encaminharam as suas propostas em diferentes áreas, para diferentes áreas. Então, nós recebemos em torno de umas 45 propostas. Dessas 45 propostas, nós selecionamos 25. E essas propostas a gente começa agora no mês de abril, então acessem o site para saber dessas oficinas. Nós temos oficina de música, nós temos oficinas de dança, nós temos algumas feiras, 2 feiras que vão acontecer, nós temos espetáculos que vão acontecer e uma série de encontros temáticos. Então, o edital, ele abriu o Centro Cultural para a comunidade de Porto Alegre, e a comunidade de Porto Alegre respondeu encaminhando as suas propostas. E as artes visuais está em peso no Centro Cultural. Nós temos um número bem significativo, sim, de exposições que vão acontecer lá. Então, essas atividades todas, elas começam em abril e terminam em novembro. Então, a dinâmica vai ser bem grande relacionada ao edital. Mas o Centro Cultural também tem os seus projetos permanentes que ele criou. E um deles vai acontecer uma vez por mês. A primeira edição foi agora em março, que é o Sexta Degrau, que é a ocupação do espaço externo do Centro Cultural. Então, é um espetáculo onde a gente reúne o pessoal da música e é uma união através da música na parte externa, então, do centro. Então, os degraus ali do Centro Cultural reúnem, então, as pessoas, comunidades. A primeira, uma DJ que participou e que reuniu algumas pessoas. E agora, em abril, 5 de abril, é um outro grupo de músicos também que vai fazer a sua apresentação ali. E, bom, esse é um dos projetos. Nós temos o projeto Cenas Mínimas, que também em abril tem a sua primeira edição. Cenas Mínimas são espetáculos intimistas, então não é para um teatro e não é para um grande teatro. Então, a Corpo Santo e o Salão de Atos não são o espaço para esse projeto Cenas Mínimas. Sim. E o Centro Cultural, então, foi pensado para esse projeto. Então, é o contato. Eu estou aqui nessa mesa redonda contigo, né? E o artista vai estar exatamente tendo esse mesmo contato que eu estou tendo contigo. É um contato próximo, onde ele vai estar atuando e tu vai estar dialogando com ele de forma muito íntima. Então, esse é um outro projeto. Mas, por favor, acessem o site. Tenho as informações, sim, temos muitas coisas e muita vontade de fazer mais coisas. Então, o centro está aberto também para propostas. Uma das coisas que eu ia te perguntar realmente era qual é a proposta em geral, mas eu acho que já falou bastante do centro, né, e dos eventos, e eu queria que tu falasse um pouquinho dos critérios assim, de seleção que vocês fazem para
selecionar esses eventos? Tu disse que tem o edital, né? Mas tem alguma outra forma? Por exemplo, como é que vocês fizeram a seleção desses 45 para 25? Sabe? Bom, é interessante dizer, que eu não tinha dito antes, o Centro Cultural, ele está subordinado ao Departamento de Difusão Cultural, que é o órgão que trabalha comigo, né, com esse grupo há 25 anos, dialogando com a comunidade. Então, assim, o edital, ele deu conta de uma série de possibilidades de diálogo do centro com a comunidade. Então, ali está aberto para música, está aberto para artes visuais, para debate, para oficinas, para feiras. Esse edital, ele funciona, a ideia inicial era que ele funcionasse em cada semestre, mas as propostas foram inúmeras e por isso ele ficou para contemplar o ano todo. Foi composta uma comissão para o edital, uma comissão de diferentes intelectuais mesmo e relacionados às áreas que avaliaram e fizeram essa seleção. Eu não participei, é uma comissão que foi escolhida e que participou e que fez isso, né? Em relação às propostas, o que acontece? Esse ano, a gente estava conversando hoje de manhã no departamento, que já está praticamente lotada a agenda de eventos do Centro Cultural. Porque a gente tem um número bem grande de ações que já foram agendadas, outras dando conta do edital e outras dando conta das ações do Departamento de Difusão Cultural. Porque nós, além da gestão, nós também somos proponentes de ações. A gente elabora várias ações e essas ações já estão dando conta do ano todo. Mas o Centro Cultural é aberto, né, para ideias inovadoras. Então, se alguém tiver uma ideia muito boa, que ele nos procure, a gente está aberto para conversar e para pensar em possibilidades. E a gente costuma dizer que na arte e na cultura a gente tem o tempo da ideia, o tempo do esquecimento da ideia e o tempo da retomada. Então, talvez alguma ideia que nos chegue agora, ela tenha que esperar para acontecer o ano que vem. E isso não é esquecer a ideia, isso é transformar essa ideia e retomá-la no ano que vem. Então, é um pouco isso que eu tinha para te dizer. Falou de vários projetos e tal do centro. Eu pesquisei um pouco a iniciativa Espaço Aberto, achei bem interessante. Então, como é que ela surgiu, como é que ela funciona? Essa coisa de abrir nos sábados, né? A ideia do espaço aberto é para que as pessoas que tenham o seu projeto em andamento, né? Muitos artistas, muitas pessoas têm o seu processo em andamento e não tem lugar para ensaiar. E aí a gente diz assim, bom, aos sábados, normalmente a universidade fica fechada, o Centro Cultural fica fechado, e aí a gente diz, não, o Centro Cultural precisa ser visto e reconhecido pela cidade como um espaço deles. Então, a gente vai abrir para esses artistas. Então, a gente abre o centro, que é um espaço belíssimo, climatizado, e as pessoas chegam por ordem de chegada, vão ocupando as salas. Então, o sábado passado, nós tivemos 2 grupos de dança que chegaram às 9 horas da manhã. Quer dizer, sábado passado não, o primeiro sábado que a gente abriu, chegaram 2 grupos de dança e, somos 7 pessoas. Então a sala tal. Aí levamos os grupos lá, ligamos o ar e eles ficaram durante toda a manhã ensaiando a sua performance, né? E o que a gente pede em troca? Se esses ensaios resultarem em um espetáculo, bom, a primeira vez poderia ser no Centro Cultural. Então é isso, mas assim, se tu tem um instrumento, se tu quer ensaiar, se tu quer começar a escrever alguma coisa, se tu quer dialogar com o teu parceiro musicalmente ou através do corpo, é aqui que tu vai ter esse espaço. E quais são as expectativas que tu tem pro evento? Pro centro. Já que ele abriu tão recentemente, vocês já estão lotados, como tu falou. Qual é a tua expectativa, assim, para mais esse caminho de divulgação da cultura, da arte e tal? A minha expectativa é que o centro seja visto como um lugar da arte e da cultura, né? E o lugar que ali eu vou encontrar coisas especiais, que ali eu vou ter o diálogo e que ali eu vou conseguir pensar de uma outra forma as coisas que eu penso
e que ali eu vou ter interlocutores que me escutem e que eu possa ser escutado. Então, eu acho que esse diálogo, tem um teórico que diz que a arte e a cultura é uma longa conversa, né? É um lugar de uma longa conversa. Eu acho que nos dias atuais a conversa é o essencial, é a gente se escutar e ser escutado, né? E escutar o outro. Então, eu acho que ter esse ambiente onde a gente possa trocar, onde possa construir, é o que eu quero para o Centro Cultural, uma construção conjunta, onde tenha várias vozes, várias cores e várias formas de manifestação. Então, obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. Muito obrigada. O Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com Cláudia Betcher, diretora do Departamento de Difusão Cultural, sobre o Centro Cultural da URGS. Para mais informações, a agenda completa do centro pode ser encontrada no site www.urgs.br/Centro Cultural. Não dá pra recuperar. Faço um jogo de cintura, mas não tenho compostura porque sei me equilibrar. Apresentação e produção, Leonardo Melgarejo. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Realização, DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Estamos toda quinta-feira, às 13 horas, aqui na Rádio da Universidade. Até semana que vem. Qual é? Vai querer me derrubar? Me equilibro como posso, me equilibro nesse troço que puseram aqui pra me apoiar. Me equilibro com a pontinha do meu pé sobre essa linha que traçaram pra eu poder passar. Me equilibro na tangente, sempre olhando lá pra frente pra não me desestabilizar. Quando chega sexta-feira parece que a vida inteira equilibrei. Me livrei, e a semana que vem tem mais. Se me viro numa dura que essa altura não dá pra parar. Se parar desequilíbrio, não dá pra recuperar. Eu faço um jogo de cintura, mas mantenho a postura porque sei me equilibrar. E tem hora até que vibro, mas eu vivo sem parar. Eu admiro a criatura que consegue sossegar. Quisera, mas eu tô na corda bamba. Tenho que barbarizar. Não adianta puxar, não adianta empurrar, não adianta tentar me paralisar. Qual é? Vai querer me derrubar? Me equilibro como posso, me equilibro neste troço que puseram aqui pra me apoiar. Me equilibro com a pontinha do meu pé sobre essa linha que traçaram pra eu poder passar. Me equilibro como dá, porque eu tenho que continuar. Quando chega sexta-feira parece que a vida inteira equilibrei. Me livrei, e a semana que vem tem mais.